Você não pode ser um ser partidário quando você faz arte. O cinema brasileiro está num momento em que está vivendo um pouco demais do passado. É uma proposição para a próxima eleição, né? Para você ver um filme bom, tem que ser um filme europeu, eu acho. O grande problema do cinema mundial é excesso de dinheiro. O cinema, do jeito que está hoje em dia, no mundo, ele vai acabar, né? Pode falar. Mais um filme brasileiro volta a ser reconhecido internacionalmente, desta vez O Agente Secreto do diretor Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa. E Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator em filme de drama. Para falar sobre esse assunto e também sobre o universo do cinema, eu converso agora com o ator e diretor Flávio Galvão. Flávio, olá, obrigado por mais uma vez participar do Pode Falar, que está começando agora, tudo bem? Muito, muito obrigado a você, William. É um prazer estar com você, com a sua audiência. Antes de mais nada, eu adoro ver o teu programa, independente de, às vezes, ser entrevistado, às vezes, conversar com você. Eu fico esperando sempre chegar ao teu programa. Eu sou a audiência do Pode Falar. Que gentileza sua. É verdade, é Você é sempre muito verdade. gentil. Ô, Não, mas é verdade, por exemplo, dizer que o Wagner Moura ganhou o melhor ator é uma redundância, porque ele é um excelente ator, é um É, ator de uma qualidade incrível, como é. a Fernandinha Torres ganhou o prêmio de melhor atriz, o Globo de Ouro também. Eu parabenizo os dois e eu sou aquele que não tem inveja. O inveja é aquele que não é que queira o prêmio dos outros, inveja aquele que o outro não ganhe o prêmio. Eu não, eu quero que o Wagner Moura, pela qualidade, pelas coisas que ele faz, eu sempre fico muito feliz em ver o trabalho dele. Eu vi ele fazendo Hamlet no teatro, é um grande ator e merece todos os prêmios e todos os louvores do mundo. E parabéns ao Cinema Nacional, que ganhou mais um prêmio, né? Ô, Flávio, você contracenou com ele ou não na sua Com carreira? Wagner, não. Eu Não. conheço ele de corredor da TV Globo, assim, como diria um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, eu conheço ele ao passante. É. Flavinho, na sua leitura, o que esse reconhecimento diz sobre o momento atual do cinema brasileiro? Bom, tem várias avenidas aí. Eu acho que a gente vive um momento, essa cultura woke ainda existe, o corretamente, o viver corretamente, o politicamente correto, e tem um lado muito. Não é ideológico, não, porque o ideológico me interessa. Você, quando dirige, você tem sempre um ponto de vista. É bom que você é um ser político naturalmente, né? E agora você não pode ser um ser partidário quando você faz arte, né? Quer dizer, quando você pega uma peça do Brecht, que é o Bertolt Brecht, que era um grande autor, um dramaturgo e um diretor fantástico do Berlin Ensemble, as peças emocionais dele são muito mais interessantes, muito mais te colocam dentro de um universo de humanidade do que as peças didáticas do Partido Comunista Alemão. Uhum. Então, acho que o cinema ele está num momento, o cinema brasileiro está num momento em que está vivendo um pouco demais do passado. Eu, há 25 anos atrás, fiz uma peça chamada Os Campeões do Mundo, do Dias Gomes, que era a volta dos exilados. Eu fazia o Gabeira. Já naquela época já tinha ficado um assunto meio envelhecido. É evidente que o latino sempre, quando chega nos Estados Unidos, ou principalmente na França, ele é muito bem-vindo no sentido ideológico da palavra, no sentido político da palavra. Mas eu acho que vamos em frente, passou, agora vamos. Tá bom, esse filme é legal, eu vou ver, ainda não vi, mas Pois vou é, ver. O da essa era uma Fernanda pergunta é muito legal. que eu queria ampliar com você. Tá. Esse agente secreto, né, como você bem disse, ele se soma a uma série de produções, né, que revisitam, né, a ditadura militar brasileira, né?
E É, parece, Flavinho, que muitas vezes a cultura tenta elaborar aquilo que o Estado, ou tentar resolver aquilo que o Estado e a justiça não conseguiram resolver plenamente. Você não sente isso? Por que que a gente sempre eu retorna a sinto essas isso. questões? É o seguinte, William, você há de concordar comigo, todos nós somos de esquerda. Não, nós queremos que o mundo mais justo, Uhum. não, é evidente que não essa esquerda pragmática que está por aí, mas sim aquela esquerda dos anos 70 utópica, a gente ainda tem essa esquerda, né? A A gente pragmática que você diz sabe, é a esquerda caviar, né? é, eu segurei um pouco. É. Mas todos nós somos esquerda, nós queremos o melhor. É evidente que o melhor não é distribuir igualmente as coisas, mas é distribuir igualmente oportunidades. Né? Esse é que é o grande barato de ser da esquerda. Você ter a mesma oportunidade que o cara que é teu vizinho. E aí, se você for em frente e o teu vizinho parou, o problema é dele. Se- Mas, diga. Não, será que isso tem a ver com esse retorno, né, constante à ditadura? Tem relação com o sofrimento histórico que a classe artística teve, que foi perseguida, censurada? Você mesmo foi perseguido, né? Silenciado durante o regime militar. Me silenciaram. Será Eu que tem tive. relação com isso, Flávio, esse sofrimento? E aí as pessoas tentam colocar na tela? Não, eu acho, eu vou dizer uma coisa que talvez não pegue muito bem, mas eu acho que é uma proposição para a próxima eleição, né? Acho que fica muito claro as coisas que estão acontecendo que já estão em ano eleitoral e o bloco está na rua. Acabou, a ditadura acabou em 85, né? Acabou, né? Tivemos os Vamos exilados passar essa página, voltando. então, né? Vamos passar, vamos em frente, vamos mostrar esse país como ele é, Ah, mostrar as agruras. A gente viveu tanto tempo do cinema novo. O cinema novo tem filmes belíssimos, mas também tem muita porcaria, porque vivia naquela coisa da pobreza contínua, contínua, sabe? Vamos fazer desse cinema brasileiro que é muito criativo, muito, muito. Nós temos excelentes diretores, excelentes atores, excelentes roteiristas. Vamos fazer disso uma coisa que caminhe. Né? Alguns filmes são bons, outros são ruins, alguns são excelentes, mas vamos partir para para novas frente. agendas, É. novas agendas. Ô Né? Flávio, o último filme brasileiro a vencer esse mesmo prêmio aí havia sido Central do Brasil, né? Há 27 anos, com a atuação histórica lá da Fernanda Montenegro, Exato, que foi a direção do exato, Walter Salles na época, né? Que diferença você exato. vê entre aquele cinema dos anos 90, né? 1990, e o cinema brasileiro que hoje volta a ganhar essa projeção internacional? Aquele cinema dos anos 90 que a Fernanda ganhou o prêmio, que o Walter Salles fez um belíssimo filme, havia humanidade, ou seja, você não estava lá como um militante de um partido, você não estava lá como. Havia no filme, você se emocionava quando ela escrevia aquelas cartas, você tinha humanidade, você sentia lágrimas, suor e sangue, né? Não era só um repisar a mesma coisa. O cinema era mais emocionante na década de 90. Eu fiz um filme que era um thriller chamado Faca de Dois Gumes, que fez muito sucesso com o Paulo José, com um elenco maravilhoso. E era um thriller. A gente tinha possibilidades da comédia, do thriller, do cinema emocional, do próprio cinema novo. Eu fiz o cinema novo, fiz O Homem do Pau-Brasil, um filme do Joaquim Pedro de Andrade, em que a gente falava sobre a Semana de 22. Então, o cinema era mais completo, você tinha opções. Se bem que eu acho uma coisa, sabe, o cinema do jeito que está hoje em dia, no mundo, ele vai acabar, né? Porque você não vai mais sair de casa, o streaming está pegando tudo, né? Você É, não precisa sair, correr perigo na rua, botar teu carro para
entrar num show, sabe? Mas é tão Então, gostoso assistir um filme no cinema, né? eu Você adoro pegar uma essa sensação. pipoca, aquela coisa de Eu apagar as adoro. luzes. Eu não sei a nova E, geração, né? e gostava do cinema de bairro, aquele cinema que não era É, dentro do shopping, né? eu não sei essa nova Então, geração, né, Flávio? Se isso é uma vivência nossa, né? Porque nós temos esse registro na memória do passado, na nossa memória, né? é, Claro que essa é do nova passado. geração vai ao cinema por um motivo específico, pelos filmes Marvel, sabe? Pelos filmes de ação, né? É, é o que E eles nós vamos querem falar hoje em sobre dia. isso aqui ainda. É, Eu quero estabelecer uma relação agora com o cinema brasileiro que recebe prêmio no exterior. Eu acho que existe um paradoxo nisso aí. O cinema brasileiro ele ganha prêmios lá fora, né? Mas muitas vezes não dialoga com o grande público aqui dentro, dentro dos Estados Unidos, né? Você acha que o brasileiro foi ensinado a não ver a própria tela? não, eu não acho isso, não. Eu acho que o brasileiro gosta daquilo que é bom. É um fato interessante. Eu vou voltar ao Wagner Moura, que é um grande ator. Ele fez um filme que, se você pensar bem, é um filme de direita, que é o Capitão Nascimento, lá, o Tropa de Elite, que foi um sucesso arrasador, né? Você tinha filas no cinema para entrar. E aí você vê outros filmes dele, Marighella, ele fez um Marighella e tal, as pessoas não vão, porque tem um ponto de vista militante, esse é o problema. O problema é você não dar ao espectador o direito de não concordar com aquilo ou discordar de partes daquilo. Acho que o grande problema do cinema nacional é não ter essa coisa eclética que havia antes. Uhum, Hoje em dia está muito fechado nas próprias. Está no Leblon, né? Já está no Leblon. entendi. Agora vamos ampliar a nossa conversa, olhando para o cinema contemporâneo como um todo, tá? Tá. Você não acha, Flávio, aí também é uma observação minha, uma vivência minha, um sentimento que eu tenho. Você não acha que há um abuso, da computação gráfica de produções excessivamente feitas em estúdio, com menos filmes rodados em locais reais? Olha, eu refleti sobre isso já há algum tempo e acho que o grande problema do cinema mundial é excesso de dinheiro. Tem muito dinheiro. Uma produção americana custa 120 milhões de dólares, né? Um filminho americano hoje em dia custa 80 milhões de dólares. Então, o sujeito tem que fazer uma caravela, tem que botar no mar uma caravela, faz no estúdio, porque tem dinheiro a rodo, tem dinheiro à vontade. O sujeito não sai mais nas ruas de Mônaco, como o Cary Grant e a princesa Kelly, que eu não lembro. Se você vê as ruas de Mônaco, você vê o Hitchcock dirigindo, você perdeu-se isso por excesso de grana, eu acho, e também de roteiristas que gostavam do exterior e não do interior, né? O Dalton Trumbo, o Mário Puzo, sabe? Eram roteiristas, o Nino Horta, que é o roteirista do Fellini. Então, acho que há um excesso de grana, porque um filme desses, quando é feito, valendo, gastando-se 120 milhões, faz um bi. Hoje em dia você tem, em vez de você procurar uma crítica honesta sobre o filme, você vai procurar o borderô do filme. Ah, não, tem um borderô de 1 bilhão, deve ser um bom filme. E não é, não é. É cheio de inteligência artificial, cheio de efeitos, né? Um filme que acho que não tem mais nem moviola. A sensação que eu tenho é que o cinema perdeu um pouco da rua, né, do acaso, dessa coisa da vida real que você falou aí, substituídos por telas verdes e efeitos digitais. E eu acho que isso empobrece demais, a linguagem, né? É verdade, é verdade. Mas pense nisso, nossa audiência e você, William. Pense que esse excesso de grana tira a criatividade das pessoas, porque tudo fica muito fácil, né? Eu, quando dirigia novela, quando eu dirigia mesmo teatro, ah,
Cinema eu tive uma experiência só como diretor, mas quando as coisas eram complicadas, eram mais criativas. A gente tirava da cartola um coelho que a gente nem sabia que existia. E Hoje em aquilo dia, se não. tornava fabuloso para o cinema, né? Exato. Hoje em dia você precisa de um dinossauro, o cara fala assim, 10 minutos, chefe, estou trazendo. Ele traz um dinossauro vivo, Agora, né? você acha que isso é uma transformação inevitável do audiovisual por esse momento de É, inteligência artificial? não tem jeito. Eu não sei onde vai parar isso. Espero que seja o melhor. Hoje em dia você não precisa mais. Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, eu era a voz de Deus numa novela. Hoje em dia não precisa mais de um narrador, porque a inteligência artificial faz, né? E eu não sei o que vai acontecer. Ator vai ser difícil tirar, porque o ator tem olho, então o ator tem alma, e a inteligência artificial não tem alma, né? Você fica vendo um boneco falante, um boneco. Mas eu não sei para onde vai, não. Eu não sei. Me interessa muito viver mais alguns anos para saber para onde vai. E vai viver. Você uma Bom, vez me falou sobre o tempo do cinema, né? O tempo do silêncio, né? Da contemplação, né? E o cinema exatamente, atual parece que está cada vez mais rápido, fragmentado. Eu digo exatamente. quase ansioso, né? E Se isso. você quiser ver um filme que te traga humanidade, que te traga. Você tem que ver filmes europeus, né? De repente se emociona com um filme dinamarquês, com um filme, até o filme iraniano é muito bom. Você pega filmes iranianos muito bons. Ah, o cinema americano é que está nessa velocidade, né? Tanto é que eles vivem fazendo Velozes e Furiosos, essas coisas. Mas para você ver um filme bom, tem que ser um filme europeu, eu acho. Um filme que te dê essa coisa de raciocínio, de pensar no seu semelhante, pensar no futuro, pensar no passado, por que que a gente está nessa situação, por que que a gente vai para outra, de onde que a gente vem. Os filmes europeus hoje em dia são mais humanos, são mais latinos do que os filmes americanos. Agora, isso é essa rapidez do cinema, né? Essa questão aí do plano sempre muito rápido, das sequências rápidas, sem fragmentadas, né? Sem aquele time que era do cinema, o verdadeiro cinema. Isso é fruto de uma adaptação lógica, da convivência com as redes sociais ou não? Eu acho que é, e também acho que é para você não pensar, William. Acho que eles fazem proposital. Você sai do cinema hoje em dia, você vai ver um filme qualquer, você sai do cinema, 10 minutos depois você não lembra do filme. E eu me lembro até hoje quando fui assistir Spartacus. Né? Quando eu vi o Kirk Douglas fazendo Spartacus, eu fiquei emocionado. Quando eu vi o Charlton Heston fazendo o Ben-Hur, ah, O Vento Levou, são filmes que têm essencialmente seres humanos que me atraem, que me conduzem por caminhos que eu não conhecia. Eu aprendi muito com o cinema, muito. O cinema era, antigamente, eu não sei se ainda é hoje, mas era muito educador o cinema. O Flávio, o diretor, né, do Agente Secreto, o Kleber Mendonça Filho, ele, É, quando ele, no momento que ele recebeu o prêmio, ele deu essa mensagem, né, uma entrevista, e deu essa mensagem: todo mundo, vamos produzir muitos filmes no Brasil. Você pode usar até um celular, o que importa é a ideia e tal. É é, isso mesmo, o que é importa é a verdade. ideia? O que Ou você acha que importa, um filme, para ter um bom filme, você tem que ter muito dinheiro para executá-lo? eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque o tá negócio tem tinha um cara chamado Zé Guivelda que dizia que o cinema novo, Zé Guivelda era da Manchete, ele falava que o cinema novo era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma bosta na tela. Não adianta só você ter
você ter só a câmera na mão e a ideia na cabeça, entendeu? Você Aham. tem que ter produção, você tem que ter um roteirista, você tem que ter uma equipe de produção, você tem que pensar, você tem que, por exemplo, as comédias brasileiras atuais, essas comédias breve leves do Leandro Hassum, que é um magnífico comediante, elas são todas pensadas, estruturadas e tal. Acho que o cinema ele depende muito de equipe e principalmente de quem comanda. Ou seja, não adianta você ter um celular se você não sabe o que fazer com ele. O que você está me dizendo, então, é que precisa do investimento, né? Precisa ter dinheiro, que não dá para Precisa, fazer cinema. precisa, Você sabe que eu precisa. fiz cinema aqui nos Estados Unidos, né? Ah, que E, legal. e, e aqui a conversa é outra. A produção, essa cadeia produtiva, né, é muito grande. O investimento para se fazer um cinema não é para qualquer um. É a mesma coisa de televisão, né? Quando alguém Mas cisma de montar uma televisão, eu sempre falo assim: você tem dinheiro? Porque não é, é um brinquedo caro, né? E é é, por isso que eu te perguntei. Você acha então que tudo bem, você pode ter uma mas esse grande investimento ideia, que você mas esse aquela grande ideia você vai precisar de bons equipamentos, você vai precisar de um orçamento para você ter uma boa produção, porque senão o seu filme não vai ser visto. Ele não será um bom filme, é isso? não será um bom filme, não será bem realizado. Mas o excesso de dinheiro também faz com que não seja um bom filme. Tá. Porque você deixa, você tira, eu volto, eu gosto muito dessa palavra, você tira a humanidade dos personagens. Fica tudo muito mecânico, tá tudo na mão, tá tudo muito certo, sabe? O barco lá do pirata, ele é todo bem pintadinho, a maquiagem é muito perfeita, não tem um vento. Então, a gente precisa fazer do cinema uma coisa criativa com borderô. Ou seja, eu fiz um filme bem feito, tive X de dólares para fazer esse filme, e ele tem que voltar os X de dólares que eu gastei. E não fazer 120 milhões, 120 mil, não, 1 milhão, 120 milhões de dólares e querer de volta 1 bi, que é o que Uhum. acontece com essa coisa da Disney, da, a Warner agora foi vendida, né? E eu quero ver você no Globo de Ouro, já que você fez cinema aí. Eu fiz Meu cinema, voto mas é não estou. seu. Eu fiz cinema, mas não estou investindo no cinema. Meu voto é seu. Meu voto é seu. Ô Flávio, agora vamos lá, só para a gente perceber seu olhar, né? Que filme que você assistiu nos últimos tempos, aí, ano passado, no último mês, que você recomenda para as pessoas, que você fala assim, esse filme, ele tem todos os critérios de um bom cinema. Olha, eu tenho assistido muito filmes antigos, é uma coincidência. E o último filme que eu assisti antigo chama-se Midnight Cowboy, com o Dustin Hoffman e o John Voight. É um filme que merece ser revisto e merece ser visto. Quem não viu, procure. É um belo filme. Mas ele não tem um tempo muito para essa nova geração. O time Não, dele não é não, lento. não, 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 não. É um filme que não é datado. Ele pode Tá. acontecer hoje, como podia acontecer na década de 70, 80. Ele não é datado. É o grande barato do cinema, é quando você vê um trabalho que foi feito em... Por exemplo, tem um filme brasileiro maravilhoso, se puderem, assistam, Assalto ao Trem Pagador, que é um filme, sabe, do Farias, não me lembro o primeiro nome, Roberto Farias. E é um filme que aconteceu em 1950, ele é atual até hoje. Não deixem de ver, com Reginaldo Faria, não deixem de ver, porque o bom cinema não é datado. Quando você vai ver Amadeus, por exemplo, que é um filme Uhum. maravilhoso, você fala assim, poxa, que cinema bom, como é bom esse. Um filme que eu vi há muito pouco tempo, que eu gostei muito, Dois Papas. Dois Ah, Papas é tá. um bom filme, O filme Dois Papas que você gostou é de um diretor brasileiro, Fernando Meirelles, né? que é muito bom diretor. Ele Uhum. fez
Cidade de Deus, fez aquele filme sobre a cegueira, que é um belo filme do Saramago, um texto do Saramago. É muito bom. Fernando Meirelles é um grande diretor. E é um filme feito bem atual, né? Com o É, tempo que o cinema precisa, não é isso? A gente estava exatamente, exatamente exatamente. comentando aqui, né? Não precisa ser essa coisa ansiosa, né, que o cinema atual tá tendo, ou se prender a só estúdio, estúdio, estúdio o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem também que dar um calmante, um Lexotan para o editor. O editor ele está sempre querendo rapidez, 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 rapidez. Por exemplo, Tropa de Elite foi feito de um jeito e tinha um grande editor, que eu não me lembro o nome, mora agora nos Estados Unidos, que modificou tudo e transformou o filme num belo filme. Tropa de Elite foi um filme de edição, mas o editor aqui no Brasil ele é muito vamos, 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 vamos. Eu tinha que mandar maneirar na televisão quando eu O filme dirigia. fica muito na mão do editor, Flávio, ou fica mais na mão do diretor? O filme fica na mão do diretor e se ele tiver uma associação boa com o editor, sai um. Você sabe que existiam antigamente aí na América diretores proibidos de entrar na sala de edição. Um deles era o Orson Welles, porque não queria que cortasse nada, queria que deixasse tudo. Isso acontece. É, Isso no mundo da então, música também é a mesma coisa. Os músicos, quando gravam um CD, quem vai mixar é, o CD, o disco, né, o CD, não deixa o músico entrar. Porque ele vai querer, se o porque cara senão, toca guitarra, ele vai querer a guitarra mais alta, o cara fala, não, fica em casa, deixa é, com a gente. e isso acontece com o editor e com o diretor, né? E há grandes brigas. Eu sei de algumas, mas não vou contar, brigas de editores com diretores. Tá bom, só para a gente encerrar aqui. Vamos lá. O que que você está fazendo de produção agora atualmente? Como sempre, eu encerro falando um pouco da sua carreira ou do seu trabalho, que é longo, né? É, Bem é, duradouro e você ainda está. Você sempre me brinca comigo. Ah, estou ainda estudando em busca de ser o melhor ator do planeta e tal. do planeta não, o melhor ator da minha casa. Do- Eu quero ser o melhor ator aqui em casa. Não tenho essa pretensão do planeta, não. Mas eu gosto muito de ser ator, eu gosto muito de atuar. Eu Mas você está tô atuando hoje? revisando. Não? Está fazendo alguma peça? Não, Alguma? não, 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 não. Não. Eu terminei uma peça e estou trabalhando agora no roteiro de um filme que a gente iria fazer em 26, mas que não vai dar para ser feito em 26, porque tem Copa do Mundo e eleição. Então a gente deve filmar, deve rodar em 27, o título é Inimiga Íntima, que é um belo de um thriller. Vamos ver se tudo caminha bem, se a gente bota para rodar, eu vou te chamar para fazer uma participação no filme. Será um prazer. Flávio Tá Galvão, bom? obrigado, viu, por essa entrevista, mais uma vez, atendendo Obrigado a ao, você, ao querido. programa Pode Falar. Muito obrigado a você, obrigado à sua audiência e obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo e até a próxima. E, por favor, vá logo para o teatro. A gente quer ver você contracenando com alguém no teatro ou fazendo Vou, uma peça sozinho, não vou, tem problema. vou logo, sim. Tem algumas coisas que estão acontecendo aqui na minha vida e tem uma coisa interessante. Depois, quando tiver mais concreto, eu conto para vocês. Tá bom. Obrigado. Um Tá abraço. bom? Abração, querido. Pode falar.